Olá, tá começando o 105º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bom, morrendo de inveja com você, que você mostrou agora há pouco uma caixinha que eu achei bem interessante, foi assunto na semana passada, tá com ela na mão já. Beats Solo Buds, conte pra mim e pra todo mundo o que você achou, como é que tá, como é o que é essa novidade? Sim, os Beats Solo Buds são os novos earbuds, os fones sem fio, daqueles pequenininhos que a gente coloca dentro do ouvido mesmo, da Beats. Eles anunciaram uma nova linha de produtos basicamente recentemente. Teve já o Beats Solo 4, que é o headphone que eu comentei aqui, que eu estou testando. Acho que o Beats Solo 4 ainda não está à venda no Brasil, a Apple confirmou o preço, mas não chegou por aqui. E na semana passada eles lançaram os Beats Solo Buds, que daí são os earbudzinhos, e eles são bem legais, porque a proposta desses Beats Solo Buds é competir com fones mais baratos, porque lá nos Estados Unidos o preço deles é $79, então eles são mais baratos que os AirPods de segunda geração, aqueles bem velhinhos que a Apple vende até hoje, e tem alguns prós e contras. Eu testei eles aqui já. Acho que comparado com os AirPods 2, eles têm algumas vantagens bem legais. Já começo adiantando. Eles não têm cancelamento ativo de ruído, mas eles têm o isolamento passivo com a borrachinha. Uhum. Então, versus os AirPods 2 que não tem nada, eles isolam um pouquinho mais. Tipo, você tá na rua, você ainda consegue ouvir as coisas ao seu redor, mas com um certo abafamento. Então, dá uma ajudada. É melhor do que os AirPods 2 nesse aspecto. Ele tem também microfone com cancelamento de ruído externo, mas o que eu achei mais legal dele é que ele é super compacto, ele é bem levinho, porque o case não tem bateria. A Apple conseguiu, não sei como, porque esses fones são mais pequenos do que os AirPods, são menores, mas eles têm 18 horas de bateria nos fones. E isso é incrível. Eu testei e realmente a bateria deles dura muito. Mas acabou a bateria, acabou de verdade. Aí você tem que colocar os fones no case e ligar o case no USB-C, porque o case em si não carrega os fones. Mas 18 horas de bateria impressionante. Eu até me pergunto se a Apple de alguma forma vai trazer isso para os próximos AirPods, se a gente vai ter aí AirPods com 18 horas de bateria, porque é um feito muito impressionante. É muito curioso a Apple ter escolhido, né, justamente o modelinho de entrada que chega aí para competir com fones mais baratos, até com os AirPods 2 da própria Apple, para trazer uma novidade tão grande. Então o resumo dele é USB-C, case super compacto, leve, 18 horas de bateria, não tem cancelamento ativo de ruído, mas tem as borrachinhas que inclusive também vem na caixa os tamanhos maior, menor, você consegue ter tem ali 3 ou 4 opções de borrachinhas para você trocar se aqui vem por padrão não encaixa direito na sua orelha. E o som que é o mais importante, não é som de AirPods Pro, isso eu já adianto. Eu estou muito acostumado com os AirPods Pro e aí eu fiquei tipo, caramba, não sei se eu gostei. Mas aí eu fui pegar, né, o AirPods 2 que eu tenho jogado aqui na gaveta até hoje, aí eu falei, ok, se compara ali a um AirPods 2, tem graves bem legais, eu só achei o volume um pouco baixo, mas de novo, é um fone de $79, acho que a Apple ainda não confirmou o preço e disponibilidade aqui no Brasil, eu procurei até na loja online da Apple Brasil, não tem informação nenhuma, mas eu chuto que ele deve chegar aí custando por volta de uns R$ 1.000, porque o Beats Solo 4, que é o headphone, vai chegar no Brasil por 1.900 e esse aqui é mais barato, então eu chuto que ele vai chegar aí custando por volta de R$ 1.000. Lá fora, de novo, são $79, que dá em torno aí de R$ 430. Então é realmente um fone que a Apple está lançando com a marca Beats para competir com alternativas mais baratas, né? Então, para quem quer entrar ali no ecossistema com um fone sem fio legalzinho, que tem um emparelhamento fácil com iOS, que suporta tanto o buscar iPhone, o Find My da Apple, quanto o buscar do Android. Então a Apple está apostando muito nisso com a Beats, é compatível com iOS e Android, funciona com recursos dos dois. Então é um fone pelo preço dele, ao que ele se propõe,
é um fone bem legal. Eu continuarei usando meus AirPods Pro de segunda geração, porque o som é realmente muito melhor, mas para quem está procurando algo com menos preço e ainda assim ter alguns recursos legais, e de novo, 18 horas de bateria, pelo preço, acho que são fones bem legais. A reação de todo mundo que eu vi quando saiu, acho que matéria, e o pessoal comentou no Threads, etc., foi, putz, mas sem cancelamento ativo de ruído é tenso, né? Eu acho que o pessoal... A ideia de abrir mão disso pra economizar, não sei se é que nem... Na verdade, é que nem o CarPlay, né? Ah, não comprei um carro se tiver CarPlay. Não compraria mesmo. Na hora de assinar o cheque ali, não tem mais cheque, mas vocês entenderam, né? Você vai botar o adicional de não sei quantos R$ 1.000 ali? Não sei. Intenção é uma coisa, na prática é outra, né? Mas voltando pro Solo Buds, a crítica foi essa. A pessoa falou, putz, sem cancelamento de ruído, não dá, né? A gente já parte da premissa de que isso é uma parte integrante ali de fones de ouvido. É capaz eu compraria, acharia que tem e falar, cadê? Ué, não tem, por isso que é barato. Eu falei, entendi, joguei dinheiro fora. Eu tava vendo o preço que lá fora eles foram anunciados junto com o Solo 4, né? E lá fora, eu tô arredondando, tá? Custa $200 e aqui no Brasil, R$ 2.000. Então dá pra imaginar que ele vai chegar custando uns 800, não sei se bate nesses 1.000 não, mas vai ser por aí, né? E sobre bateria, meio mágico mesmo, né? 18 horas, suponho que seja isso, né? De não ter o cancelamento ativo de ruído, sobra horrores de bateria, né? Que nem o Apple Watch, o próprio iPhone, feito pra ficar com a tela ligada. Se você deixar desligada, dá pra exprimir um pouquinho a mais. Aqui não um pouquinho, né? 18 horas é significativo. E faz sentido você abrir mão de ter uma bateria extra na caixinha para carregar o tempo inteiro se ele próprio tem essas 18 horas e deixa a caixinha minúscula, né? O que é bacana. Então, interessante. Com esse asterisco, né? Vale a pena lembrar disso para quem for comprar, que não vai ter o cancelamento ativo de ruído. Faz muito tempo que eu não uso os AirPods sem isso, nem lembro como é que é a sensação de estar só com as borrachinhas ali que isolam o ambiente mesmo. Já é alguma coisa, mas tem um asterisco. Ainda assim, bem bacana. Tomara que não demore para isso, enfim, né, ganhar preço aqui no Brasil, vir para cá mesmo, que é o tipo de coisa que eu suponho que, mesmo com asterisco, pode vender bastante. Exato, acho que sempre vai lembrar da diferença de público, porque a gente está acostumado com o cancelamento, é difícil voltar para trás. Mas, o que eu falo, tem muita gente que ainda tá usando AirPods com fio, que tá usando um fone mais baratinho, que não tem nenhum desses recursos. Então, para essa pessoa que tá lá usando o fonezinho da China, comprar um desse, ou até para quem está nos AirPods de segunda geração, mudar para esse vai ser um upgrade, né? Então, acho que tem público para esse fone sim. Até conferir aqui, os AirPods 2, se eu não me engano, lá fora custam $129. Aqui no Brasil custou 1.399. Então, provavelmente esse da Beats vai chegar aqui por uns 900, R$ 1.000. E, né, novamente, para quem tá vindo de um fone mais simples, é um upgrade bem legal. Muito bem, vai ter link na descrição sobre isso para quem quiser dar uma espiadinha mais a fundo. Vamos passar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E um que eu achei muito legal que chegou, da Maria Santos, falou o seguinte: amo vocês todos, podcast de primeiríssima. Muito obrigado. Abraço pra Maria. Bem legal. E para quem quiser mandar esses, não só esses, mas feedbacks em geral, gigahertz.fm/feedback. Agora, uma coisa que a gente comentou algumas vezes aqui, que, enfim, né, lá na Europa entrou em vigor o DMA, que é o conjunto de legislações que vai regulamentar mercados digitais diversos, né, o Digital Markets Act, e teve todo o lance da Apple anunciar mudanças que não eram muito mudanças, era o espírito da lei versus o que a lei mandava fazer. E, primeiro, o pessoal ficou muito bravo com isso, né, que esperava que a Apple fosse cumprir o que a Europa estava pedindo, e não só o que a lei pediu, sabe? E aí teve a Europa falando que ele ia lançar uma investigação para ver se a Apple estava mesmo cumprindo ou não as coisas, e ao longo desse meio tempo a Apple veio trocando uma coisa ou outra, veio ajustando ali para o que ela tinha ia permitir ou não na App Store para ver se ficava mais aí dentro da lei. Mas não teve jeito. A Europa falou que investigou e concluiu que a Apple está mesmo fora aí do que a lei determina. Ainda parece ser um jogo de relações públicas, porque assim, basta a Apple mudar que aí não vai ter multa. Mas está ficando cada vez mais... A Europa deu várias dicas ao longo dos últimos 10 dias aí de que a Apple pode ser multada, e se eu fosse a Margaret Vestager, que lidera a coisa toda lá, eu faria disso um exemplo, né? Seria uma multa, não esse tapa na mão
que vira um imposto de que a Apple sabe que se ela descumprir a lei, ela tem que pagar um pouquinho a mais, está dentro do orçamento mesmo. Beleza. Faria ela de exemplo para que as outras empresas e a própria Apple saiba que, como diz o Adorno, abraço Adorno, Europa não é brincadeira, né? Que ele falou, Europa não é festa, Europa não é bagunça, eu acho. Então, isso deve virar algum valor em breve aí, né? Nos próximos dias. Com certeza, a gente já vinha falando disso há muito tempo, que a Europa estava em cima da Apple, que eles não estavam satisfeitos, que eles estavam estudando ali as mudanças que a Apple fez no começo do ano, e agora é oficial, né? A Comissão da União Europeia formalizou esse relatório de que realmente as mudanças que a Apple fez para estar de acordo com o DMA, na verdade, não são suficientes. E o principal problema de que eles apontaram ali é a questão da Core Technology Fee, aquela taxa que a Apple está cobrando para os desenvolvedores que optam por ou reduzir as comissões ou por distribuir os apps por fora da App Store. Então, este é o principal motivo da investigação da União Europeia. E é como você falou, por enquanto ainda não virou uma multa, né? Porque eles estão meio que dando uma chance para a Apple. Dá tempo de mudar, dá tempo de voltar atrás. Mas conhecendo a União Europeia, se a Apple não voltar atrás, isso vai virar uma multa. E a gente sabe que da União Europeia o Tim Cook tem um pouquinho de medo, porque desde que eles anunciaram as primeiras mudanças lá do iOS 17.4 até agora, eles já mudaram muita coisa. Passaram a liberar lá os emuladores de jogos que não tinha no início, flexibilizaram algumas coisas da própria Core Technology Fee. Então tem muita coisa acontecendo, muita coisa vai mudar. E, né, até na semana passada, acho que na quarta-feira, a Comissão da União Europeia chegou a comentar que realmente considerava que a Apple teria muitos problemas aí por não estar de acordo por não respeitar, de certa forma, o DMA, e reforçou aquela questão de que a Apple poderia ser multada se não fizer as mudanças. E lembrando que no meio de tudo isso tem outros países em cima da Apple e que, né, a gente também comentou, Japão aprovou uma lei similar à lei antitrust, então logo mais teremos mais um país para a Apple ter que lançar App Store alternativa e todo esse rolo, e a gente volta naquela discussão de até quando que a Apple vai ficar fazendo isso país por país, ou se um dia ela vai se render e liberar isso para todo mundo para tentar acabar com a discussão. Enquanto ainda for uma coisa assim, de ou você ter uma App Store ou ter a outra, né? Ou você tem a App Store que permite apps de terceiros e tem um outro ajuste lá, umas variáveis que você coloca nas regras, ou a tradicional, eu imagino que seja mais vantagem para ela fazer isso, porque a cada país que ela tiver que deixar como é mais benéfico para ela, né? Então, ela trocar... E foi uma coisa que a gente comentou muito no ADT nos últimos anos, né? A Apple poderia ter feito tudo isso de forma proativa, mas cada dia que ela não muda nada na App Store, ela fatura muitos caminhões de dinheiro. Então, qual que é o incentivo, né, de você, mesmo com multa, com mudança, etc., se ela sabe que lá na frente vai ter que mudar mesmo, vai deixar até o último segundo sem mudar, porque literalmente sai no lucro, né? Então, eu consigo imaginar tendo esses dois sistemas de App Store, um para países com regulamentação e outro para países sem. O problema é que se cada país com regulamentação tiver um conjunto de leis completamente diferente um do outro e que o Japão aprove um conjunto de leis que a Apple não possa dobrar um pouquinho, trocar uma outra coisa e encaixar esse que ela fez da Europa, tem que ser uma coisa diferente mesmo. E tem, acho que foi na Holanda, né, que faz já uns 2 anos, foi só para os aplicativos de relacionamento, porque eu acho que o Tinder, como é que chama o grupo lá, dono do Tinder? Enfim, acho que eles são de lá, e aí rolou uma lei para proteger. Então, é muito desmembrado, né? Mas ainda assim, se a Apple abrir tudo, pode ter país que vai regulamentar do mesmo jeito. Então o trabalho vai ser meio mesmo, né? Esse assunto ele vai ser meio eterno, não vai ter jeito, né? Quanto mais países tiverem essas regulamentações. É o Match Group, que é o nome do grupo, o dono do Tinder. Isso. Que é também de outros aplicativos, plataformas, etc. O ponto é, isso vai seguir desmembrado até não ter mais jeito, e mesmo quando não for a Apple virar para todo mundo, ainda assim vai ter restrição e vai ter lei aí, regra de país por país, e aí vai ser o trabalho da Apple, né? O trabalho de você ter uma loja vai ser esse. O que ela pode usar como argumento é falar, gente, é impossível ter uma operação de loja digital no mundo, que cada um quer uma coisa, ninguém quer nada, todo mundo quer tudo, vocês querem o quê?
Isso próprio vira um argumento para ela, né? Mas cada país vai ter sua lei e vai ter que cumprir se quiser operar, né? Não tem muito jeito. Exatamente. E por enquanto, pelo menos, a lei do Japão até parece um pouquinho mais branda que a da União Europeia. A do Japão foca mais ali na questão mesmo de distribuir os aplicativos, então os app marketplaces, e sobre a questão das plataformas de pagamento. Mas pelo que eu vi, não entra já naquela questão mais de motores de navegador, iMessage, coisas que a União Europeia já caiu mais em cima. Ainda assim, como você bem falou, cada país eventualmente pode tentar criar sua própria regra, e aí as coisas ficam mais complicadas para a Apple no sentido de ter que ficar adaptando as mudanças para cada país específico. Bom, é óbvio que isso vai seguir dando assunto, e quando for relevante, quando der para dar uma discussão aqui, a gente volta a trazer, porque senão é toda semana falando, então, né, a Europa falou que não gostou, a Apple falou, e daí? Então, isso já tá assim faz umas semanas, né? A gente vai trazer os follow-ups agora sobre, a gente vem comentou sobre as nossas impressões dos betas, etc. Aliás, uma atualização importante, tá? Eu gravei na segunda-feira, a gente gravou aqui, eu falei, apps de banco, tudo funcionando, tá uma beleza no beta e tal, só que não tinha precisado pagar contas entre instalar o beta e aquilo que eu disse. Na segunda tarde, eu precisei pagar uma conta, entrei no aplicativo do Banco Inter e nenhum botão da interface funcionava. Eu tocava nos botões, ele reagia. Sabe quando você vê o feedback visual de que ele fica cinzinha? Beleza. Mas não saía de lá. Nenhum botão da interface inteira. Destaque, até coisa promocional, zero. O aplicativo estava morto ali na home. Eu falei, pronto, né? Aí você tenta entrar no site tem que fazer o login usando o QR Code do app. Tudo trancado para fora. Aí, enquanto eu estava no telefone com o suporte, me pintou uma ideia assim. Eu falei, cara, eu coloquei os aplicativos de banco todos na pasta escondida, aquele hidden folder lá que tem no iOS, que é para proteger. Será que é isso? Tirei o app da pasta escondida, ele voltou a funcionar. Então, inexplicável, eu não sei, algum aspecto do aplicativo na pasta escondida faz dentro do app com que os botões só do Banco Inter, pelo menos na minha experiência aqui, parem de funcionar. Aí eu tirei da pasta e ele voltou a funcionar. O app do New York Times foi atualizado já e já está funcionando, ó, que maravilha, no iOS 18 aqui que estava dando o crash. Então, a atualização agora sim está funcionando, mas sempre vai ter essas bobeirinhas. Eu falei, nossa, vou ter que fazer aqui o downgrade pro 17 ponto sei lá o que, não lembro se eu fiz backup, se era automático, vou perder coisa, que inferno, o que eu fui inventar de botar esse negócio? Tá tudo certo. Dito isso, vamos com os follow-ups do que pintou aí de informação nessas últimas semanas, e eu vi que você publicou lá no Net5Mac uma matéria explorando como é que é aquela experiência de você conectar acessórios de terceiros daquele jeito parecido com o que é de conectar os AirPods, né? Parece aquele quadradinho, aquele pop-up, aquela janelinha lá de baixo para cima, eu acho que é uma seção da WWDC, né, que tem ali um acessório meio inventado ali. Qual que é a vantagem? Eu lembro que a Apple explicou isso junto com uma coisa de segurança, talvez também. Qual que é a vantagem? O que muda nessa experiência nova aí de se conectar a acessórios de terceiros? Acho que o primeiro é a praticidade, porque hoje quando você vai conectar um acessório ao iPhone que não é da Apple, então você tem um fone de ouvido Bluetooth, ou você tem um gimbal que emparelha com o celular, você tem que ficar lá, aperta o botãozinho, agora segura, a luzinha acende, aí você vai lá no ajuste do Bluetooth, aí você emparelha, aí você espera conectar. Então a Apple está simplificando isso e trazendo aquela mesma experiência dos AirPods, AirTag, para os acessórios de terceiros, que sempre foi uma crítica, porque a Apple sempre, né, vendeu os AirPods como o emparelhamento mágico, mas se o concorrente queria fazer o emparelhamento mágico, não tinha como, só a Apple poderia fazer. Agora todo mundo tem acesso a esse mesmo privilégio, então você ligou o acessório ali, o iOS reconhece, sobe o pop-up e ele já faz todo o processo de emparelhamento ali mesmo. Então, se o acessório precisa de permissão de Bluetooth, de Wi-Fi, esse pop-upzinho já cuida de tudo, tal qual como nos AirPods, e aí você já pode começar a usar sem ter que ir nos ajustes, segurar botãozinho, emparelhar. É um processo muito mais simplificado. Aí tem uma seção da WWDC que é focada para desenvolvedores que explica como eles podem fazer isso, como eles podem implementar isso. Pelo que eu entendi na sessão, também terá como os criadores de acessórios, nas fabricantes, lançarem uma atualização de firmware para esses acessórios, para que mesmo acessórios que já estejam no mercado também funcionarem com isso. Isso eu achei muito legal, porque daí não vai depender de lançar novos produtos. Então, produtos que já existem também podem ser atualizados para funcionar com esse sistema. Então, acho que a maior questão aqui
é a praticidade. No fundo, eu me pergunto se talvez toda essa história, né, de antitruste, União Europeia, deu um medinho na época, porque isso nunca fez parte de um questionamento, mas eventualmente, com todo mundo batendo em cima da Apple, acho que era questão de tempo até alguém falar, escuta, por que a concorrência não pode usar o pop-upzinho de conexão rápida, né? Então, por via das dúvidas, agora tá aí, é uma API do sistema, liberado para todo mundo, vai facilitar a conexão de vários acessórios, seja fone de ouvido, gimbal, conectar, emparelhar com acessórios de academia, é uma infinidade de possibilidades, mas agora os desenvolvedores conseguem fazer isso de uma forma mais bonitinha, que o iOS já gerencia ali toda a questão de privacidade também, então vai ter um novo menu de acessórios dentro dos ajustes, e aí lá nesse menu você vai conseguir ver todos os acessórios emparelhados com o seu iPhone, tal qual os acessórios da Apple mesmo, com informação de número de série, versão, a imagenzinha do acessório. Então, isso eu achei bem legal, acho que faltava isso no iOS, e agora tá aí, uma nova API para os fabricantes de acessórios começarem a adotar. E, novamente, como é uma nova API, vai depender, né, de fabricantes adotarem isso, então deve demorar um pouco, provavelmente só lá para o final do ano, depois que o iOS 18 estiver disponível, que a gente vai começar a ver os primeiros acessórios usando esse sistema, mas muito legal ver que finalmente essa experiência estará disponível para outros acessórios que não são os da Apple. Pensando no fluxo de você ter um acessório desses, né, sei lá, você conhece a experiência, comprou os AirPods, apareceu a janelinha, você pareia, beleza, tal. Se eu compro um fone de terceiro, eu tento fazer isso no fundo e não é o mesmo fluxo, assim, primeiro, eu vou usar o fone de qualquer jeito. Eu só falando, no iPhone é chato de cadastrar, não é que o fone é mal feito, no iPhone é chato de fazer, não funciona direito para terceiros, né? Então acho que essa é uma mudança que beneficia mais a Apple no fim das contas, né? No iPhone o negócio pareia do jeito fácil, etc, do que dos acessórios, né? E é engraçado ser retroativo, porque o que acontece? Você compra um fone de ouvido, você faz a ginástica que era antes para parear, e beleza, vai atualizar o firmware para você poder parear do jeito fácil, ele já tá pareado. Ou então o quê? Você tem que parear ele para poder atualizar e depois baixar o jeito novo, mas ainda assim é bacana isso retroativo, porque vira e mexe a gente tem que parear no aparelho novo, ou refazer o pareamento no atual mesmo, então bacana saber que isso aí já vai ser mais azeitado, como diria o Coca lá no DT. Muito bem, teve outras coisas também que eu vi que pintaram de informações novas ou esclarecimentos aí, e também uma outra que... Essa é curiosa, né, porque ela tem a ver com o iOS 17.4, também API de tradução, mas que foi detalhado na WWDC, né? Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vera, assinatura de cafés especiais, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um monte de presentes para você assinar o plano mensal ou então o anual de cafés, passar a receber uma vez por mês cafés especiais de pequenos produtores do Brasil inteiro, que fazem com cuidado ali. O café especial tem uma pontuação mínima de uma regulamentação lá, uma especificação mundial de cafés, e ela manda junto do café, a Vero manda o encarte para você saber qual que é o produtor, né, de onde que vem, do Brasil inteiro, o que procurar ali enquanto você toma, parte de região, altitude, de onde é plantado o café, o processo todo, etc. É bacana para aprender mesmo, não só sobre café, mas sobre os diferentes tipos de produção que existem aí pelo Brasil. E uma coisa bacana é a seguinte, se você assinar um plano anual, você tem 17% de desconto já em relação ao plano mensal. Só que indo em Vero com 2 Os, é tipo Veru, mas fala Vero, vero.café/afonte, tem link na descrição aqui do episódio. Para assinar o plano anual, você além dos 17% de desconto, vai ganhar uma prensa francesa, um moedor manual para poder moer os grãos de cafés torrados que você pode passar a receber se você quiser, um guia de preparo também e 100 gramas de café surpresa. Já se você for assinar o plano mensal, você ganha de presente R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Além do café e do encarte, a Vero manda também uma surpresinha gostosa ali nesse mês, uma paçoca, por exemplo, para você comer junto ali com o café. Eles procuram fazer isso do jeito que funcione bem, orne bem, que nem eu brinco, né? Harmonize bem o café com a comidinha que vem ali no mês. Já teve mini pão de queijo, uns bastõezinhos de provolone, cada mês é uma coisa diferente. Então vai lá, vero.café/afonte, assina o plano anual para ganhar uma prensa francesa, um guia de preparo, 100 gramas de cafés especiais e também um moedor, que você pode pedir para receber o grão, né? Eu recebo assim, só ali, o grão mesmo torrado, pode ser torra clara, pode ser mais escura. Quando eu vou fazer o café, eu moo aqui na hora com o moedor que eu tenho em casa, mas se você não quiser, não tem problema. Você pode pedir para receber já ele em pó, né? O grão já moído, pode receber em cápsula também para usar na maquininha de expresso. Então,
Não faltam opções e nem vero.café/afonte para você ter um café gostoso, com desconto e por cima com presente. Vai lá, é muito bacana. Link na descrição, vero.café/afonte. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem, Felipe, você na última semana postou no Net5Mac também que a partir de agora já dá para quem faz aplicativos integrar uma API de tradução da própria Apple nos próprios apps. Então quer dizer que se eu tenho um app, ele pode falar qualquer idioma agora e ligou ali a API, posso lançar nas App Stores por aí e já vai estar falando cada idioma bonitinho? Exatamente, agora tem uma API do Apple Translate e não é uma novidade do iOS 18, é do 17.4, mas acho que passou batido por todo mundo. E aí a Apple fez questão de reforçar isso na WWDC, porque eu fui assistir a Session, achei que era algo novo, aí eles falam, não, a partir do 17.4, eu, epa, teve isso no 17.4? Enfim, eles deram um destaque para essa API, então agora, por exemplo, tem aplicativos como o Threads, que você tem lá o botãozinho de traduzir, o desenvolvedor agora pode usar o Apple Translate para fazer essa tradução de um conteúdo, de um post, de qualquer coisa que ele queira dentro ali do app. Colocar o botãozinho de tradução e aí usa o Apple Translate. As vantagens de usar isso é que, segundo a Apple, essa API ela usa o mesmo modelo ali o modelo de tradução, né, os pacotes que o próprio iOS baixa. Então, se você já baixou o pacote ali do Apple Translate para fazer a tradução offline, o aplicativo também vai fazer essa tradução offline, processada no dispositivo, com toda aquela questão de privacidade. Então, é tudo compartilhado entre o aplicativo Apple Translate e essa API. Mas a novidade para o SDK do iOS 18 é que, com o iOS 18, a API também se integra à interface do aplicativo em si, porque no 17.4 é meio que assim, você pode colocar o botãozinho do Apple Translate, aí ele pega um texto e traduz ali aquele campo, igual eu dei o exemplo do Threads. Mas no 18 você vai poder usar a API para traduzir a interface do aplicativo em si, para mudar algo ali, traduzir um texto específico, uma frase ou até a tela inteira. Então, a integração fica ainda maior no iOS 18, mas é um recurso que já chegou aí no 17.4 e é bem legal, porque o Apple Translate, ele acho que ficou meio esquecidinho ali por um tempo. A Apple lançou com o iOS 14, se eu não me engano, aí depois no 15 chegou para iPad, no Mac não tem até hoje, mas agora com essa API acho que ganha um novo cenário e, novamente, é legal porque a tradução do Apple Translate rola offline no dispositivo, questão de privacidade. E tá aí uma novidade, né, tanto do 17.4, mas que fica ainda mais legal com o iOS 18 por conta dessa integração. Você falou bem, né, que assim, quando a Apple lançou isso aí, ninguém deu bola, que veio meio tarde, né, como se hoje saísse um Apple Maps. Sim, já tá meio resolvido, todo mundo já sabe o que fazer, que bacana que você fez e tem, que bonitinho, funciona, mas né, todo mundo já tem outro fluxo muito bem estabelecido de como tirar proveito disso. E o aplicativo, ele é, né, pra quem nunca usou o Apple Translate, nunca abriu, não sabe nem que tinha, que deve ser uma quantidade significativa de pessoas, a interface é bacana, tem a divisão virada pra lá e pra cá, se você estiver numa conversa, etc. Tem tudo o que você espera de um aplicativo de tradução. Só que veio meio tarde e eu tô fazendo essa conexão com o quê, né? Que a Apple arriscou de ter esse tipo de coisa com IA também. E, enfim, ela anunciou, vamos ver quando vai lançar, quando vai chegar no Brasil, né? Tem muitos poréns aí, muitos asteriscos também nessa conversa toda, mas é um bom exemplo de você lançou o negócio, ele funciona direitinho, mas já estava meio resolvido, né? Preciso falar na WWDC, escuta a gente, já tem, tá? Porque se foi pro 17.4, quando saiu agora o 17.4, todo mundo tá pensando em WWDC, em IA, ninguém prestou atenção. Então vamos falar de novo aqui. Então, bem interessante. Se eu fosse um desenvolvedor, é claro que ter a facilidade de traduzir para qualquer idioma é muito bacana. E hoje o próprio jeito de fazer aplicativos, você não desenha um botão de 60 pixels de altura por 300 de largura e escreve uma coisa lá dentro, né? Você tem o texto e você fala, botão, fique em volta desse texto com essa margem para cima, para baixo, esquerda, direita, arredondado desse jeito e tal, e aí ele molda o botão de acordo com o conteúdo. Então, teoricamente, não é para um texto traduzido, né, do português para alemão, que tem aquelas palavras compostas enormes, quebrar, né, ficar o botão pela metade, etc. Dito tudo isso, ainda ficaria... Eu ia querer ver, garantir que está funcionando nos idiomas, etc., para ver se tá rolando bonitinho. E hoje, o que muito desenvolvedor faz é ou se apoiar na própria comunidade, né, para ter o aplicativo traduzido. Então, manda lá um arquivo, um TXT basicamente lá,
com o que é o termo em inglês e o que é o termo, né, para ser traduzido. Ou então tem sites, né, que fazem isso como mais comunidade ainda, né? Você entra no site e oferece, nem se é pago, deve ser, né? Ou se é uma coisa mais espontânea aí de você, não, eu sei aqui falar os 2 idiomas, vou traduzir, etc. Você vai ajudando aí a criar aplicativos traduzidos. Agora, de sistema nativo mesmo, vai ter essa facilidade, torcer para, primeiro, isso funcionar direito, em segundo lugar, para muita gente usar, e aí muitos desenvolvedores, né, usarem, porque aí todo app falando todo idioma vai ser uma coisa bem bacana de ter na App Store. Com certeza. Eu mesmo esqueço às vezes que o Apple Translate existe. Esses dias eu abri ele para até acho que para ver o que tinha de novo. Agora, por exemplo, tem Apple Translate no Apple Watch que não tinha com o WatchOS 11. E aí eu vi que tem até a opção de você apontar a câmera e traduzir coisas. Eu nem lembrava que isso existia. Eu falei, nossa, tem isso direto no iPhone, né? Então, realmente é um app que chegou meio tarde e a gente acaba esquecendo que ele tá ali. Uhum. Lembra quando saiu no aplicativo do Google Translate de você apontar a câmera para uma etiqueta em japonês, ele trocar bonitinho para português? Que coisa. Era assim, era de outro planeta, né? Esse, Pois é. rapidamente, isso lança, fala, tá, bonitinho. Também tem, né? Que nem a brincadeira no Android também tinha. Esse é uma das máximas e é isso mesmo. Exato. Agora, na semana passada, eu até perguntei, será que vai ter beta hoje já? De uma semana para outra vai sair beta novo do iOS 18? Você falou, não, geralmente são 2 semanas. E a Apple fez uma coisa meio atípica, né? A gente vai amarrar isso vai voltar a falar da Europa nessa coisa meio atípica, mas a Apple já anunciou que hoje, ela falou na semana passada que hoje bom, deve ser na publicação desse episódio mais ou menos mesmo, vai sair o beta 2 do iOS 18 e ela pré-anunciou novidades que vão estar nesse beta que não estavam no beta passado, o que é uma outra coisa muito diferente de ver a Apple fazendo. Exato, a Apple confirmou através da assessoria de imprensa que nessa segunda, provavelmente os betas saem ali por volta das 2, 3 da tarde. Então, no horário que o Afonso estiver saindo, também vai ter um beta novo do iOS 18. É interessante, porque realmente a Apple nunca diz quando vai sair um próximo beta e muito menos o que vai mudar assim antecipadamente. Na hora lá sai um release note com as mudanças para os desenvolvedores, mas ela não costuma falar antes, tipo, ó, tal dia vai ter esse beta com essa novidade. Então, até acontece, mas quando ainda vai lançar a primeira versão do beta, tipo, ela vai lançar o 18.1 semana que vem com X novidades, mas para um beta 2 eu acho que eu nunca vi a Apple fazer isso. E, como o Marcos disse, tem um motivo, rolou uma confusão ali com a União Europeia, a gente já amarra esse assunto, porque a Apple anunciou que o Apple Intelligence e o espelhamento de iPhone no Mac e também o compartilhamento de tela por SharePlay, ali, quando você está no FaceTime, não estarão disponíveis para usuários na União Europeia. E a Apple deu uma desculpinha meio questionável sobre a questão do DMA, falou que na Europa eles já tiveram que abrir demais o sistema e que trazer esses recursos para lá seria perigoso. Foi um discurso meio nesse sentido. E aí a Apple resolveu anunciar que não terá como os usuários lá na União Europeia usarem esses recursos. E por conta disso a Apple acabou falando, porque a gente até repercutiu aqui na fonte, que o beta 1 do iOS 18 não tem nada do que foi anunciado basicamente. Não tem Apple Intelligence, não tem espelhamento de iPhone. E a Apple falou, o espelhamento de iPhone tá chegando no beta 2. Então, tanto o espelhamento de iPhone e o compartilhamento de tela por SharePlay, a Apple disse que esses recursos estarão disponíveis no beta 2 que sai hoje, mas nada para os usuários de União Europeia, o que gerou muita controvérsia. O Apple Intelligence, a Apple não falou nada sobre, então possivelmente não continuará indisponível no caso. Eu escutei por aí que deve rolar um preview do Apple Intelligence no beta público que sai em julho, mas aí é mais especulação que eu ouvi por aí. Oficialmente o que a Apple confirmou é que espelhamento de tela de iPhone e o compartilhamento via SharePlay chegam no beta 2, mas agora entrando no assunto da União Europeia, eu achei essa desculpinha meio esfarrapada da Apple. Me pareceu mais uma tentativa de cutucar, de causar, de falar, vocês vão ficar enchendo o saco, então a gente não vai trazer recurso para vocês. Porque o Apple Intelligence até dá para entender de certa forma,
Mas bloquear o espelhamento de tela do iPhone, assim, o que isso tem a ver ali com toda a questão do DMA, enfim. Até porque algumas pessoas notaram. Tá, a Apple se manifestou para falar que não vai ter como usar o Apple Intelligence na União Europeia. Mas ela nem precisava fazer isso, porque o negócio só vai funcionar em inglês dos Estados Unidos. Por padrão, ele só ia aparecer no sistema se alguém fosse lá e mudasse o idioma, mudasse a região do iPhone. Então, me pareceu que eles fizeram esse anúncio realmente para dar uma provocada, tanto talvez nos usuários, para falar, tipo, olha só, vocês estão perdendo recursos porque a União Europeia é malvada. E eu não duvido nada que a União Europeia não vai gostar disso e vai cair em cima da Apple. Então, tá aí mais um motivo de briga entre Apple e União Europeia. Ela. Eu consigo entender conceitualmente, eu não tenho conhecimento técnico da parte de segurança, mas você poder instalar aplicativos por fora da App Store, mesmo com todos os sistemas que a Apple colocou, de tentar ao máximo manter a segurança, etc., a própria Apple fala, caras, essa mudança tira uma etapa, uma camada de segurança que a gente tem na App Store, então por mais que a gente possa se esforçar, e eles falaram isso, eu acho que foi no talk show especial com o do John Gruber, né, que ele entrevistou uma série de executivos da Apple, acho que foi o Craig Federico falando assim, não é o ideal. Agora, eu não lembro se foi tipo isso, mas o que ele falou foi, agora o iPhone está menos seguro na Europa, o que é uma pena, mas a gente tem que cumprir essas leis, foi a diferença entre poder seguir operando lá ou não, então não é nada do que a gente queria que tivesse acontecido, a gente não tem a mesma confiança não, né? Não tem como oferecer a mesma segurança lá, porque teve que abrir algumas coisas, que é o que a Apple sempre falou que ia acontecer, né? Vai reduzir a segurança, agora ela fala, reduziu a segurança. Então, de alguma forma, talvez o Rambo possa nos ajudar com isso, pode existir um vetor maior, superfície maior de ataque, se você tiver um aplicativo instalado por fora da App Store e você fizer o mirroring para o seu Mac usando um aplicativo aberto por fora, deve ter alguma coisa aí, um buraco que a Apple fala assim, putz, não, vai que o aplicativo de banco resolve vir por fora da App Store, né? E aí tá feito o estrago, a culpa é do iPhone, né? Então, se for isso, eu consigo entender essa parte de você não conseguir fazer espelhamento do iPhone direto ali no Mac. Também imagino, é a mesma coisa para você poder, né, por uma ligação, mostrar a tela que tá lá, que você tá fazendo, poder assumir o controle, né? Imagina um golpista que assumiu o controle do iPad da vovozinha porque ofereceu um suporte avançado de não sei o que lá e vai lá no aplicativo do banco, tira todo dia. Então isso pode acontecer, mas pode acontecer do mesmo jeito hoje em dia nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que aqui é ela munida de algum tipo de razão técnica, falando, tá vendo? Eu falei que ia ser assim, né? Tem a razão técnica e tem a má vontade ao mesmo tempo. E pode até acontecer de no iOS 18 isso vir para a Europa do mesmo jeito, né? Mas eu imagino que tem uma questão dela aproveitando que tem essa oportunidade e vai fazer essa pressão mesmo, na intenção de colocar a pressão popular para cima das regulações. Falar, gente, estamos sendo prejudicados pelo que vocês definiram que era para ajudar a gente, tá pior, né? Falou que ia melhorar, piorou. Então, eu acho que tem um pouquinho de tudo isso de ingrediente nessa briga. Mas a boa notícia é o quê, né? Para quem tá fora da Europa, a partir de hoje estiver usando os betas, deve conseguir fazer o espelhamento. Pro Apple Intelligence, eu concordo com você. Aí sim todo mundo já sabia que, assim, vamos lançar só nos Estados Unidos e não no mundo inteiro, especialmente na Europa. Vamos não lançar mais ainda na Europa. Não fez diferença nenhuma, né? Não vai sair mesmo assim. Então acho que aí é para engrossar o couro da lista, né? De sempre ter 3 exemplos ali para dar para alguma coisa. A Apple botou o Apple Intelligence nesse balaio, mas os outros dois consigo imaginar que exista um argumento técnico. Tem que ver o quão válido ele é ou não, né? Quanto de verdade isso seria um risco, mas a Apple aproveitando a oportunidade para dar a cutucada, porque nesse momento não faz diferença. É beta, não estamos em setembro, a hora que sair a gente conversa sobre isso de novo, talvez, né? Mas nesse momento é ela usando as ferramentas que ela tem para tentar se defender ou causar uma reação aí para defenderem o lado da Apple nessa briga. Apesar, né, de podem, como você falou, pode ter um risco, mas o risco de alguém controlar o iPhone da vovozinha existe em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar você poderia ter um golpe usando isso. Então, me parece mais a Apple cutucando mesmo, né, provocando aí uma reação pública contra a União Europeia para
falar, tá vendo, né? O iPhone agora tá pior lá para quem tá na União Europeia, a culpa é da regulamentação. Mas, como você também bem notou, é beta, ainda vai demorar para esse sistema sair para todo mundo, muita coisa pode mudar, talvez a União Europeia se manifeste, talvez a Apple mude de ideia, mas é curioso ver essa manifestação e totalmente, assim, gratuita no sentido que veio do nada, né? Um belo dia, alguém falou lá, comenta lá que na União Europeia não vai ter não. Solta lá pra imprensa que não vai ter não. Porque foi muito assim, acho que ninguém perguntou, ninguém... Foi do nada que saiu essa informação. E tá aí, vai ter beta novo hoje com esses recursos, menos pra quem tá na União Europeia. E eu já tô vendo que, assim, pra quem está lá no macOS e lida com som, o beta, fala pra mim como é que tá, porque esse espelhamento de tudo, tirando o Apple Intelligence, que eu vou ter que comprar um iPhone novo, então eu estou semi-empolgado com isso, fazer o espelhamento do iPhone no Mac vai ser uma maravilha, então talvez seja isso que atrase o ADT e os podcasts dessa semana, seja eu brigando com beta pra conseguir testar isso aí e voltar atrás se der errado, porque eu só tô bem empolgado pra usar esse espelhamento aí. Agora, uma outra notícia também que pintou sobre a Apple, e isso mais a ver com IA, e essa eu achei interessante, assim, o diabo, como sempre, tá nos detalhes, tá? Mas a notícia foi que a Apple conversou com a Meta para trazer pro iOS a IA da Meta, e ela conversou também com a Perplexity, que é o motor de busca que é inteligente, etc., com um terceiro fornecedor também. E o pessoal, claro, ficou muito bravo com a hipótese da Apple trazer uma IA da Meta para o iPhone, que absurdo, porque a Apple o Facebook, privacidade, não tem, etc, etc. Mas saiu a reportagem de que não foi novidade que a Apple conversou com um monte de gente e segue conversando com um monte de gente para trazer diferentes IAs aí para o iPhone. Mas o pessoal assustou com a possibilidade da Apple ter conversado, fazer uma parceria com a Meta para ter a IA, porque o argumento de privacidade poderia cair por terra. Dito isso, eu não tenho acesso tem um paywall, né, na matéria original, que é do Washington Post, né? Do The Wall Street Journal. Wall Street Journal, eu sempre confundo os dois têm W e me bagunça. Mas eu não consegui ver ninguém interpretando, falando assim, se seria para ser um modelo local, se seria para acessar a nuvem da Meta, porque tem uma diferença gigantesca. Porque hoje em dia, o que o Facebook oferece de coisas de IA? Modelo de código aberto para você implementar, você fuçar e usar, né? O Facebook não tem, por exemplo, um chat GPT, que ele tem as IAs dele próprio que ele usa nos aplicativos, né? Então, a IA que resume conversa do Instagram, que gera stickerzinho, essas coisas, mas eles não têm um chat GPT, né? E se for uma parceria com o Facebook, para licenciar, não é licenciar, mas é licença, para trazer, por exemplo, localmente um modelo Llama para o iPhone, maravilha. Eu tenho um aplicativo que tem o Llama do iPhone, funciona super bem. Ele usa a nuvem porque não está local, porque ele não caberia localmente, né? Tem, acho que são 70 ou 40 bilhões de parâmetros, tem um menorzinho também. Mas estando numa nuvem da Apple, por exemplo, que implementasse a IA da Meta, nada ia bater na porta do Zuck lá. E o código é aberto, a Apple poderia ver, mexer, fuçar, treinar, refinar, alinhar, para não... Então, eu entendo o susto. O Tim Cook conversou com o Mark Zuckerberg para vender a alma dos usuários para o iPhone TIA. Mas a chance de não ser nada disso é grande, porque todo mundo que eu vi repercutindo assim, a Apple conversou com o Facebook para presumivelmente ter alguma coisa tipo ChatGPT. Tá presumido, não é que foi isso, a não ser que a matéria diga que foi isso, mas a hora que eu vi, eu falei, tem um potencial disso ser entendido errado gigantesco, e me parece que foi, a não ser, Felipe, que você tenha lido a matéria original, quando eu consegui achar em nenhum lugar de jeitos alternativos, e traga o complemento de que não, mas nesse momento eu olhei e falei, faltou detalhes para poder falar que sim ou que não, e enfim, condenar ou comemorar uma coisa dessa. A matéria, eu li a matéria original e ela é meio ampla, ela não especifica que vai ser usado para chatbot, supõe-se que é uma integração similar a que existe hoje que na verdade não existe, né, que é similar a que a Apple anunciou com o ChatGPT. Tem várias camadas disso, porque primeiro, a Apple já disse que ela pretende, no futuro, abrir essa mesma integração para outros parceiros. Fala que ela falou na WWDC, olha, estamos começando com a OpenAI,
mas no futuro queremos ter novos parceiros. E antes da WWDC, a gente já sabia que a Apple estava conversando com o Google, então possivelmente em algum momento no futuro também vai ter a opção lá, você quer usar ChatGPT ou quer usar o Gemini para responder as questões que o Apple Intelligence não consegue responder. Aí você escolhe. Então, assim, não é uma surpresa que a Apple esteja conversando com outras, inclusive a Meta, que também tem aí, né, tá trabalhando nos seus recursos de inteligência artificial. Claro que conversar não quer dizer que o negócio vai para frente. Pode ser muito bem, né? O Zuckerberg foi lá, bateu na porta do Tim Cook, perguntou se ele queria, a Apple falou: ah, não, não, hoje não, obrigado. E aí foi isso. E aí sai. Exato. E aí sai a notícia de que Apple e Meta vão fazer uma parceria. Então, sim, conversar, todo mundo conversa. A Apple conversou com um monte de gente para fazer carro e no fim não fez nada, né? Então, tem dessas também. Mas se rolar, seria um pouco controverso? Seria, mas ao mesmo tempo, a própria Apple deu muito ênfase à questão, por exemplo, do ChatGPT, que é a última opção, vem desligado por padrão, e o sistema vai sempre perguntar se você quer mesmo usar aquele recurso. Então, por exemplo, eu estava lendo hoje uma matéria do Gruber, explorando um pouco mais sobre o Apple Intelligence, ele disse que perguntou para um executivo se, vai ter como marcar uma permissão para sempre usar o ChatGPT e não ficar pedindo toda hora? E falaram para ele que, por enquanto, não. Que toda vez que o Apple Intelligence não conseguir responder, o sistema vai perguntar: você quer usar o ChatGPT? Aí você fala: sim, eu quero. Se você não, daí nada é enviado para os servidores e o pedido é cancelado. Então, tem isso também. Acho que se a Apple acabar fazendo uma parceria com a Meta, vai ser uma coisa opcional, não vai vir por padrão. Se você quiser, você vai ter que aceitar aquilo, vai aparecer o pop-upzinho lá pedindo. Então, aí acaba ficando mais a critério do usuário. Claro que nem todo mundo entende a questão da privacidade, mas tendo as opções, você podendo escolher qual você quer e podendo trocar, escolher entre Meta, ChatGPT, Google, aí acho que acaba não sendo tanto um problema assim. Mas curioso para ver o que acontece daqui para frente, porque novamente, a própria Apple já disse que terão outras parcerias e que no futuro a ideia é que você possa escolher mesmo qual sistema de IA você quer usar, e nada mais natural que a gente ver outras plataformas e até a Meta aí no meio conversando com a Apple. Né? E a outra que eu não lembrava, é importante, a Anthropic, que a Apple conversou, que neste momento eles acabaram de lançar um modelo novo. Eles têm 3 tamanhos de modelo. Eles têm o Haiku, que é o menorzinho, tem o Sonnet, que é o médio, e o Opus, que é o grandão, o Claude, né? Que é brincadeira com Claude de ser o nome Claude e Claude de ser nuvem. Então, e eles lançaram na semana passada o 3.5 intermediário deles, que ultrapassa o desempenho da versão anterior do modelo mais parrudo. E ele tá a parte de, sei lá, uma coisa rápida, mas acho que vai ser importante para eu ligar lá na frente com um outro assunto. Mas eu vi, quem que foi que eu vi nesse fim de semana falando assim, putz, eu dei uma instrução para ele, ele criou para mim um complemento inteiro do Google Chrome, um plugin, um add-on aqui, e eu, que não sei fazer isso, a pessoa dizendo, né, eu tava sofrendo para fazer com o ChatGPT 4o, que é o modelo mais avançado, acabou de sair, etc. Então o 3.5 Sonnet que saiu da Anthropic é muito potente, é muito grande, para dizer que essa empresa é muito... Se tivesse uma parceria entre a Apple e a Anthropic, seria muito bom. E ainda mais se fosse o modelo Opus, não sei se seria, mas pelo menos o Sonnet seria bacana. Então ela conversando com todo mundo, não é nem novidade e nem notícia. Ela conversar com a Meta é interessante, né? Porque eles mostram que assim, né? Nós temos princípios, estamos brigados, a Meta é um absurdo, exceto se tiver muito dinheiro na mesa que dê pra gente coletar, né? Não é que a Apple venderia os nossos dados à alma pra Meta, não é isso. Mas você vê que, dependendo da circunstância, até quem tá ali... Teve a época que o Tim Cook falou numa entrevista, né? Perguntaram, acho que foi a Kara Swisher, o que você faria se você estivesse na posição do Mark Zuckerberg? Na época tudo do caos, da Cambridge Analytica e tal... O Tim Cook falou, cara, eu não estaria na posição do Mark Zuckerberg. E o Zuckerberg ficou tão bravo que ele começou, não, gente, para trabalho só vamos mandar agora Android, ninguém vai poder ter iPhone de trabalho. Nessa época também, a Apple tirou lá o certificado de desenvolvimento do Facebook por conta de uma VPN, que era tipo um spyware que ela estava usando. Sim, por muito pouco não teve uma quebra total ali de relação.
Aí o tempo passa, as circunstâncias mudam, um precisa do outro, você conversa de novo e dá pra separar bem essas duas coisas, né? Eu não veria como um problema ter um modelo local ou que a Apple rodasse localmente nos servidores dela uma IA feita pela Meta, porque todo mundo que usa os modelos Llama fala, cara, isso aqui é muito bom e ao contrário de tudo da Meta, o negócio por ser de código aberto, etc. E dá pra pessoa dizer assim, mas a Meta fala que o negócio é seguro, quem garante que é seguro mesmo? Quem sabe o que tá falando? Mas essas pessoas também podem ter imagina. Então, pelo amor de Deus, né? Não tem como vencer essas pessoas, mas pra quem sabe do que está falando, o negócio funciona, é bom, você pode mexer, você pode usar. Então, bacana, gostei, não vi esse problema todo, mas eu não sei se eu usaria. Dito tudo isso, não, eu tô brincando, eu não teria problema não. Tem um app que eu tô usando que ele tem vários modelos de código aberto no mesmo app. Ele tá no test flight, chama Grok, mas é Grok com Q, não com K lá, o do Twitter. Ele tem o lema de 8 bilhões, de 70 bilhões. Tem o Mixtral, que é o da Mistral, que é uma empresa francesa, tem um ano, tá? Mandando muito bem. Ela tem 8 modelos com 7 bilhões de parâmetros cada um especializado numa coisa, é um jeito interessante. E tem o Gemma, que é o modelo de telefone local do Google, que tem 7 bilhões. E dá para usar um ou outro e comparando, né? Isso é interessante. E o modelo Llama, ele é bom, ele é eficiente. Então, não seria um problema. Seria difícil de explicar, mas na prática seria positivo para todo mundo. Inclusive para Meta, óbvio, né? Ter opções é legal pra todo mundo. Exato. Agora eu quero trazer uns assuntos aqui que pintaram sobre o Vision Pro, porque logo depois que a gente publicou o episódio da semana passada, pintaram informações aí que a gente já hipotizou, repercutiu, especulou que poderia acontecer de futuro e agora, né, que nem gatou como a Apple queria. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui A Fonte e segue oferecendo, se você for em gorillashield.com.br, usar o cupom GHZ no checkout ou clicar no link aqui na descrição do episódio, você ganha 5% de desconto cumulativo com as promoções de lá. Promoção de quê? Acessórios para sua vida digital, desde você tá precisando de uma capinha nova para o seu telefone para iPhone, para um telefone Galaxy, cabo, tem cabo reforçado, tem de 1 metro, de 1,5 metro, tem de 2 metros, tem Lightning, tem USB-C, tem adaptador, bateria, então bateria externa de diversos jeitos, carregador sem fio também, até acessórios como mochila, outras formas de você ter a sua vida móvel digital por aí. Eu uso o que eu adoro, que eles mandaram para eu testar e já brinco, né? Faz parte do meu Mac agora, um standzinho para elevar aqui a inclinação, angulação do Mac, digitar de um jeito mais confortável. Tem também hubzinho, né, de USB para você ter mais saídas, USB-A para USB-C. Não faltam opções de acessórios para você em gorillashield.com.br ou passar na descrição do episódio e pegar o link, usar o cupom GHZ no checkout e garantir 5% de desconto em tudo que eles oferecem por lá. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, como assim, imaginado por todo mundo, a Apple, de acordo com informações, acho que vieram do Gurman essa, né? Ela... Não, foi do The Information, não foi isso? Essa veio do The Information mesmo. Boa. Ela parece ter pausado ou desinvestido bastante no projeto do próximo Vision Pro e está passando a dar mais recursos para o Vision não Pro, para a versão que seria menos absurda de cara, talvez abrindo mão aí de algumas funcionalidades, etc. A gente vai falar sobre isso, que pintaram mais informações ao longo dos últimos dias, mas ela... vendo que o Vision Pro, tirando a parte do preço, que tudo bem, mas como produto, como possibilidades, não empolgou tanto o pessoal, então tá. Então espere um pouquinho com o Vision Pro 2, vamos focar aqui nessa versão não Pro, isso aí, a especulação é que ela deva lançar isso até o final do ano que vem, e aí a gente vê. Né? Junto disso, pintar informações do que pode, na verdade, não ter nesse Apple Vision, né? Acho que dá para o não Pro, né? Então, o Apple Vision Pro menos o Pro. Então, o Apple Vision, o que ele pode não ter para torná-lo mais barato e tentar aprender com o que já pode ser classificado como talvez um erro estratégico aí, a partir de chip, por exemplo, dessa versão, né? Que ele tem o M2, que já foi o último chip da Apple e já está ficando um pouco mais para trás aí. Então, por onde a gente começa a falar sobre isso? São muitas coisas acontecendo. Essa do The Information, ela não é que é uma surpresa, mas é meio choca, de certa forma, ver que a Apple lançou, né, um grande novo produto
e que ela já mandou a galera parar de trabalhar nele para focar em uma outra coisa, mesmo que seja ali na mesma categoria, porque dá para ver que a estratégia inicial talvez não deu tão certo quanto ela esperava. Talvez ela esperou que o Vision Pro teria um hype maior, que as tecnologias seriam suficientes para convencer as pessoas a pagar $3.500 e não está sendo assim. Teve aquele hype inicial dos curiosos e as vendas, né, como a gente já sabe, já falamos várias vezes aqui na fonte, tem loja da Apple que ficou dias sem vender uma unidade de Vision Pro. Então, a coisa tá meio devagar. Agora ela vai trazer para outros países, então talvez dá uma melhorada ali, mas também não dá para esperar muita coisa. E segundo The Information, a Apple suspendeu o desenvolvimento de uma segunda geração, não que, né, não que foi cancelado, ela estava fazendo, só que ela falou, gente, vamos trabalhar no modelo mais barato, deixa a segunda geração para depois, e essa agora seria a prioridade. O problema é que daí entra uma reportagem da Bloomberg que fala que a Apple está num impasse porque ela não sabe como reduzir o preço desse negócio. Porque são $3.500 e para diminuir isso, o Vision Pro, como a gente já viu, ele é muito caro de se produzir. Ele usa telas de alta resolução que são muito caras, telas micro LED. Então, é um negócio muito complexo e qualquer coisinha que ela tirar pode afetar muito a experiência. E aí o Vision Pro fica mais parecido com um headset qualquer que já existe no mercado. Porque o que diferencia o Vision Pro hoje é a tecnologia dele. É a tela com a resolução altíssima, é o tracking perfeito, que outros headsets talvez não tenham de uma forma tão precisa. E aí a Bloomberg até fala que a Apple tem um protótipo em que ela está explorando tirar algumas coisas. Então, uma possibilidade é tirar o EyeSight, que é aquela tela frontal que mostra o olho. Aquilo eu tenho certeza que sai numa versão mais barata. Apesar da Apple falar que humaniza a interação. Aquele negócio, pelo que eu vi nas fotos, é um negócio de baixa resolução, não faz muita É. diferença. Então, aquilo eu já vejo saindo. Os alto-falantes também, acho que é bem possível que a versão mais barata não tem. Tipo, compra, usa com seu AirPods aí, mas aí não tem som embutido. Só que daí, por exemplo, os componentes mais caros, um dos mais caros, são, né, as telas internas ali de cada olho. E se a Apple tirar isso, ela prejudica a experiência que o Vision Pro tem, ou se ela diminuir sensores também pode ser que prejudique a experiência. Então ela está nesse impasse de como diminuir o preço do Apple Vision Pro. E aí, segundo essas reportagens, essa versão mais barata deve chegar no final de 2025, então daqui um ano e meio, mais ou menos. E aí um Vision Pro 2 chegaria muito tempo depois. Mas são tantas questões, porque, por exemplo, se a gente está falando de Vision Pro mais barato para o final de 2025 e que o 2 só vai sair muito tempo depois, como é que vai estar o chip M2 até lá? Já é um chip Uhum. antigo hoje. Até lá já estará mais antigo ainda. E aí cobrar 3.500 pelo Pro, que ainda tem um chip antigo, a Apple tem uma situação complicada em mãos para lidar. Então, estou bem curioso para ver o que eles vão aprontar com isso, como é que vai ser essa versão mais barata. Até a Bloomberg diz que uma das ideias circulando dentro da Apple é tirar o processamento do Vision, do Apple Vision, não colocar um processador nele e obrigar o usuário a plugar o negócio no iPhone para você usar o processador do iPhone, né? Então, Uhum. Ou do Mac, né? ou do Mac também. Então, vamos ver o que a Apple faz aí. Eles estão tentando, de algum jeito, lançar um Apple Vision mais barato, porque a gente já viu que por 3.500 a galera não está conseguindo engolir, apesar de ser legal, de ter tecnologias legais, de ser impressionante. 3.500 é muito dinheiro. Então, tá complicado aí nessa questão. E eu, pelo menos, não consigo enxergar algo que a Apple consiga diminuir muito. Eu não sei se esse Vision não Pro vai custar metade do preço, por exemplo. Que eles teriam que tirar muitas coisas. E aí volta no impasse que eu falei. Você tira muitas coisas, você perde o atrativo do produto. Então, situação complicada para, né, os engenheiros e para o pessoal de marketing da Apple também lidar. Uhum. Para o pessoal de marketing, eu não vou falar que é fácil, mas já dá para saber exatamente como é que vai ser.
olhou para o Vision Pro e pensou em tudo que compõe a essência básica do que significa computação pessoal. Trouxemos uma versão que oferece tudo que o Vision Pro oferecia de um jeito mais confortável de usar, porque agora é mais leve. Dá para adorar essa pílula horrores. É que nem o da OpenAI, né? Escolhemos a melhor que tem no mercado para vocês. Tem certeza que foi isso? Então, dá para entortar a mensagem para lá e para cá para você falar o que você queria que fosse, né? Sobre, assim, o planejamento, a gente desde antes do lançamento do Vision Pro já sabia né? Os vazamentos, etc. Vai ter a versão parruda, depois vai ter a versão não parruda, e aí a Apple vai ver. Então, isso está acontecendo. A confirmação de que ela está tirando recursos da próxima versão do Vision Pro para priorizar o Vision normal, talvez isso acontecesse, provavelmente ia acontecer, talvez em outra escala, mas se fosse um absoluto sucesso, o Vision Pro tá vendendo pra caramba, ainda assim a gente dá pra imaginar que sairia o Vision normal antes de um próximo Vision Pro, talvez com outras decisões do que tirar, do que manter, né? Essa ideia de você associar, atrelar o Vision, o que seja o Vision normal mesmo, a um iPhone, a um Mac, ok. Se você tem um orçamento que te permita ter um Vision qualquer que seja, você provavelmente tem um iPhone um pouco mais atual, tem um Mac um pouco mais atual, então você não atrelar isso ao chip que veio preso, né? Veio no Vision Pro, e atrelar isso ao chip que está no dispositivo que a pessoa vai atualizar com mais frequência, ninguém vai comprar um Vision todo ano, né? Mesmo que saia todo ano. Então, ok, faz sentido, gosto dessa ideia. Tem que ver como é que ficaria a questão de latência, por exemplo, né? Porque os chips estão junto do processador, da câmera, etc., para reduzir ao máximo a latência, por isso que é tão bom o que a câmera enxerga do que passa pelos nossos olhos, pelas telas, etc. Então tem que ver como é que ficaria isso aí, mas talvez até nisso, talvez exista uma outra coisa que dê para abrir mão da parte técnica, com resultado que seja comparável, só que custe muito menos para fazer e, por consequência, menos para disponibilizar. A telinha do lado de fora foi uma ideia muito legal, mas não vejo ninguém falando, nossa, comprei o Vision Pro porque dá para as pessoas verem um holograma dos meus olhos. As pessoas vão saber quando eu estou imerso ou não. Não, né? É um exercício criativo tecnológico mó legal. Benefício, só para você falar que você consegue fazer. E mesmo assim, a tela é de baixa resolução. Então você consegue fazer um pedaço. Não consegue entregar o que você queria que fosse, né? As outras, abrir mão, por exemplo, de material e a intenção, em uma das matérias eu li, é que ele seja mais leve, está investigando outros materiais, etc. Então, você tira tudo o que as pessoas acham que é irrelevante para a experiência delas. Você melhora onde dá, nas partes que as pessoas falam, putz, não gostei muito disso. Com direito a melhorar significa talvez usar materiais mais leves que são mais baratos. Então é um ganha-ganha, né? Então, ok. Imagino mesmo, e a especulação é essa, de $1.500 a $2.000. Menos que isso, acho muito difícil de ser essa primeira versão. Vai ter um Vision Air em algum momento? Um Vision Mini, um monóculo, não sei. Vai ter versões mais baratas provavelmente lá na frente. Mas essa próxima versão, eu gosto. É bom pensando em computação espacial, tudo que a Apple inaugurou, né? Tá tudo lá de um jeito muito legal. Isso vai acontecer de um jeito ou de outro. O caminho para isso que a gente está discutindo aqui, e vai ter muitos tropeços mesmo, porque a Apple se aventurando numa categoria nova de produtos de ecossistema, que é uma coisa que ela não fazia há muitos e muitos anos, né? Mas eu vejo mais como positivo ela desinvestir logo do Vision Pro 2 e usar o grana, investimento, o tempo, o talento, quem sobrou na divisão para fazer o Vision, do que se a notícia fosse Apple acelera o desenvolvimento para lançar o Vision Pro 2 no ano que vem. Pior, eu prefiro essa ideia de um Vision normal sendo mais investido, porque é esse que a gente vai comprar. É esse que... Talvez não essa geração, enfim, esse primeiro que saia, mas é isso que todo mundo nesse longo prazo vai acabar tendo. Não é essa visão do Vision Pro, né? Com o perdão do trocadilho de visão. Eu me pergunto se funcionaria a estratégia que a Apple usou no Apple Watch da segunda geração, porque se a gente voltar lá atrás, teve um espaçamento entre o primeiro e o segundo modelo, em 2015 não teve nenhum Apple Watch novo, mas em 2016 a Apple chegou com 2 modelos. Teve o Series 2, que foi de fato o Apple Watch novo, com uma que era prova d'água, chip novo, e aí ela pegou o modelo original, também barateou algumas coisas e transformou em Series 1. Eu me pergunto se algo assim funcionaria. Então ela lança os dois de uma vez. Lança
Apple Vision Pro 2 tem, sei lá, o chip M3, é mais rápido, e chega junto com o baratinho que usa o hardware que estava dentro do modelo original, que até lá talvez o custo para produzir já seja um pouco menor. Então, eu acho que talvez seria um caminho legal, mas tá aí, neste momento a Apple está internamente priorizando mais um modelo mais barato, que já era esperado, mas reforça que, né, esse modelo original de 3.500 tá um pouquinho difícil para eles de convencer a galera a comprar, e talvez nunca vai convencer, né, pelo preço. Talvez o que vai pegar mesmo vai ser esse modelo mais barato, porque, de novo, 3.500 é muito dinheiro. E o ambiente de computação espacial, o resultado vai ser um ambiente melhor com o desenvolvimento de um Vision não Pro, pensando nas limitações que ele tem e como usar do jeito prático, com base no que se aprendeu dessa primeira versão, que as pessoas estão usando ou não, vê valor ou não, etc. Então, cada versão que ela lançar, todo esse ambiente vai estar melhor do que ele era antes. E isso sim é um ganho para todo mundo. Eu imagino até que, quando eu vi essa notícia, eu pensei mais ou menos nisso, eu vi que saiu no Net5 Mac uma matéria falando sobre como esse barateamento, essa Vision não Pro, pode ser um bônus para a computação espacial total. Eu vou deixar o link na descrição, não tendo lido a matéria, imagino que ela vá meio por aí, porque é o que faz sentido com base em tudo que a gente já viu e conhece de outros produtos e coisas de tecnologia, que foi mais ou menos esse o caminho. Então, tá, é uma pena que seja um furo na água tão grande, mas daí eu acho que vai ser o caminho que vai formar o que a gente vai acabar usando daqui a 5, daqui a 10 anos, né? Não vai ser o caminho do Vision Pro 1, mas vai ser o que ele, pelo menos o ecossistema da Apple, inaugurou para essa parte de computação espacial. Esperar para ver. Muito bem, para finalizar o episódio de hoje, eu vou trazer uma pergunta mandada pelo Anthony Setkowski, foi lá em gigahertz.fm/feedback, e falou o seguinte: não sei se vocês têm o hábito de ler livros, mas venho trazer uma indicação. Ele leu recentemente o livro Battle for the Bird, Jack Dorsey, Elon Musk, então eu vou traduzir, tá? A Batalha pelo Pássaro, Jack Dorsey, Elon Musk e a briga de 44 bilhões de dólares pela alma do Twitter. É de um jornalista chamado Kurt Wagner, que é um cara que desde sempre, antes dessa treta toda do Twitter, ele sempre acompanhou muito de perto o mercado social, tem boas fontes, um excelente jornalista. E o Anthony fala que esse livro foi lançado em fevereiro desse ano e conta com bastante detalhe o que aconteceu na briga lá pelo Twitter entre o Dorsey, o Elon Musk, o Parag Agrawal, né, que era o CEO ali, foi por pouco tempo, mas foi CEO do Twitter, e todo aquele fuzuê envolvendo a compra da plataforma. Ele falou que fica como recomendação e que infelizmente está disponível só em inglês. E também ele falou o livro Bad Blood, que conta a história da Theranos, que também é uma ótima leitura, uma história muito interessante, ele falou sobre ela muito no ADT. E ele perguntou quais livros a gente acha que pode indicar nesse tema, porque ele está precisando de leituras novas de tecnologia. Tem indicações aí, Felipe? Olha, vou te falar que faz tempo que eu li. O último que eu li, se eu não me engano, que já é antigo, foi aquele The One Device, que saiu lá no aniversário de 10 anos do iPhone, que entrevistava várias pessoas que trabalharam no projeto original do iPhone. É um livro bem legal, mas já tá um pouquinho antigo, né? 2017. Mas para quem ainda não leu, fica aí a recomendação para ler o The One Device. Boa. Nessa veia da história do Twitter, tem um que eu sempre indiquei, porque eu acho que é um livro muito bom e é um jeito... Esse é do Nick Bilton, chama Hatching Twitter. É tipo eclodindo do Twitter, também aqui uma analogia com pássaro, etc. E o livro foi escrito para tentar virar uma série, um filme, e não deu. Então ele tem uma pegada meio de roteiro, assim. Tem uma cena mais pra frente que enquanto o Jack Dorsey tá fazendo uma reunião, tá acontecendo uma outra coisa, ele vai indo e voltando, assim, do que tá acontecendo. E conta desde o nascimento do Twitter até, eu acho que é um livro de 2006, 2007, então até o Twitter naquele momento. E ele investe muito tempo em explicar não só como é que funcionava a cabeça de todos os fundadores, né, que são uns 4 ou 5, mas a demissão do Jack Dorsey, e aí ele volta, e toda a questão dele mesmo, como muito da personalidade do Twitter, de não se envolver nos temas, mas disponibilizar a plataforma para que eles fossem debatidos, que é bem diferente do que é hoje em dia, como vem dele e as indecisões que ele não tomava, né? As indecisões que fazem parte dele. É um livro muito interessante para entender, talvez, ele é um complemento desse aí do Kurt Wagner, porque aí você entende como é que o Twitter, primeiro, fez sucesso por acidente e entrou no caminho que ele entrou para permitir, né, que isso tudo que esteja acontecendo acontecesse. E de complemento específico a esse do Kurt Wagner, saiu na mesma época um livro da Zoe Schiffer,
Que assim, o Kurt Wagner, nesse livro ele aborda os personagens principais da treta toda e a relação do Twitter do Twitter pra fora, né? O impacto disso, etc. E a Zoe Schiffer publicou um livro chamado Extremely Hardcore, por dentro do Twitter do Elon Musk. E ela fez basicamente a mesma investigação, só que pra dentro. Conversou com pessoas e fontes, etc. E contou por dentro toda essa história da passagem de bastão e tudo o que aconteceu. Acho que essas duas leituras, e de bônus esse do Hatching Twitter, acho que elas dão um bom retrato do passado e dos dois lados do presente. Pra dentro e pra fora são duas leituras muito interessantes para quem gosta da plataforma, de história de tecnologia, né? Tem todo esse drama envolvendo, então é um assunto interessante. E um que eu acabei de começar de ler, que eu tava na expectativa de ler, eu queria esperar para comprar o livro físico mesmo, ler o livro físico, meu irmão viajou, ele acabou comprando para ele, e eu peguei emprestado, é o Burn Book, da Kara Swisher, que é jornalista também, dispensa apresentações, mas para quem não conhece, eu vou ter link na descrição aqui, e ela publicou um livro, não é exatamente biografia dela, mas tudo o que ela observou ao longo dos últimos, 30, 40 anos cobrindo tecnologia e com contatos diretos, assim, pessoais mesmo, de trocar mensagem, trocar e-mail com todos os CEOs. Ela sempre teve muito acesso, sempre foi uma jornalista muito... É curioso que ela é benquista, mas ao mesmo tempo divisiva no mundo da tecnologia, então... O trabalho que ela fez nesse livro foi de recontar as memórias dela, cobrindo tecnologia nos altos escalões aí das empresas todas ao longo desses últimos anos, últimas décadas, na verdade. E esse eu acabei de começar de ler e já é basicamente o que eu esperava. E pra quem conhece ela, sabe qual que é o tom que ela usa. Uma pessoa bem... É uma inspiração. É muito bacana. Então tá aí essas indicações todas. De coisa específica da Apple, tem, por exemplo, a biografia do Johnny Ive, que é uma biografia excelente, que acho que é do Leander Kearney também, se não me falha a memória. Que é bem bacana, né? Conta, eu acho que ele ainda estava na Apple quando saiu o livro, então conta até o momento que estava ali, né? Mas é mais para você entender de onde ele veio, por que ele é como é que ele é, mais do que contar a história dele na Apple, mas tem, claro, uma questão disso também e fica de leitura complementar aí também. Sim. Esse da Kara Swisher, estou bem curioso. Tá na minha lista, ainda não comprei, mas ela é muito grande, então estou bem ansioso para ler também esse livro dela. Bom, a gente vai deixar os links na descrição. Obrigado, Anthony, por ter mandado a pergunta. Podem mandar gigahertz.fm/feedback. Para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/105 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio no seu app de podcasts. Quero agradecer a vocês que avaliam, que recomendam, que ajudam o A Fonte a chegar cada vez mais longe, a Vero, assinatura de cafés especiais e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a entender o que tá rolando lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Muito bem, para falar comigo, MVC Mendes, lá no Instagram e no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, tô com a Lura no Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado pro Mac Magazine, no último fim de semana, sobre essa bobagem que tá aparecendo de associar o uso de ChatGPT e de IAs à preguiça, à incompetência. Não, é ferramenta, todo mundo vai usar e quem souber usar vai se dar melhor. Link na descrição. Obrigado a todo mundo pela audiência mais uma vez e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.